Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto evangelístico. Estamos estudando aí, o livro de Daniel. Hoje nós iremos para a parte final, do capítulo 2 desse livro maravilhoso. Vamos iniciar então o nosso culto cantando o hino de número 484, Faze como Daniel. Daniel ficou conhecido na Bíblia como alguém, que era fiel ao Senhor. Que esse exemplo possa ser seguido também por todos nós, Oremos. Bom Deus, bom Pai, nosso muito obrigado a oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui juntos, a fim de ouvirmos a Tua Palavra e interpretar essa profecia tão importante do capítulo 2 de Daniel. Que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos também nós temos esse momento especial que são as dicas de saúde. Dessa feita nós teremos aí a oportunidade de ouvir a nutricionista Eulina. Ela tem aí uma receita bem interessante, de um café da manhã nutritivo que faz bem à nossa saúde. Então vamos assistir nesse instante. Olá, aqui é a nutricionista Eulina e hoje eu vou ensinar para você uma opção bem rápida e bem saudável de café da manhã. Você vai precisar apenas do quê? Me acompanha. Eu peguei 2 bananas brancas, dividi na metade, passei aqui um creme de amendoim,
Esse amendoim é legal, esse creme de amendoim, porque ele tem alfarroba. Alfarroba é uma vagem natural que tem um gosto de chocolate meio amargo. Mas você pode estar colocando outra pasta, de qualquer outro tipo de castanhas. Eu normalmente gosto de fazer esse mix. Eu vario assim o que eu coloco aqui. Neste daqui tem farinha de coco, semente de girassol, semente de linhaça e um pouco de castanhas. Para aumentar o aporte proteico, eu vou colocar castanhas de caju. E é muito importante que você faça o teu desjejum, que é a principal refeição, de uma forma muito saudável e muito nutritiva, como essa daqui, que é simples e prática. E antes de começar a colocar aqui para você, eu quero te convidar, se inscreva no meu canal, compartilhe, aperte o sininho para você receber mais notificações. Vai ter muitas receitas, muitas dicas de saúde. Vamos lá então? O que nós vamos fazer? É só colocar aqui em cima, muito delicadamente, o mix. Que você pode substituir também por granola ou por aveia, outro cereal que você goste. Pode ser quinoa. Eu gosto de colocar aqui umas castanhas de caju, como você pode colocar castanha do Pará. Tá vendo que a Nutri reaproveita aqui os vidrinhos? Tá meio difícil de pegar, mas estou conseguindo. Fica apresentável, é muito interessante para as crianças, uma opção para as crianças, para os adolescentes, uma forma bem bacana de estar ingerindo a fruta. Você também pode fazer isso com pera, com maçãs, com outras frutas. E essa opção é muito gostosa. E além de gostosa, ela sacia bastante. Você vai começar o seu dia com muita energia. Um forte abraço para todos. Muito bem, então aí acabamos de assistir, né, uma forma bem interessante de termos um café da manhã nutritivo, né, e que faz bem à nossa saúde. Muito bem, amados, vamos então ao nosso estudo, né, das profecias de Daniel. Hoje, como vos disse, a parte final do capítulo 2 de Daniel. Vamos orar então. Bom Deus, bom Pai, esteja conosco agora no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pegar a nossa Bíblia, te convido também, no livro de Daniel, capítulo 2, a partir então do verso 37. Na aula passada, nós vimos aí que Daniel, né, ele teve a capacidade de adivinhar, né, o sonho que os outros coitados lá, feiticeiros, caldeus, né, não conseguiram. Claro, Deus tinha um propósito. Afinal de contas, era uma profecia que iria mexer com o futuro. Então, deveria ser interpretada da forma correta. E Deus sabe todas as coisas. Então, aí nos diz, no verso 37, Tu, ó Rei, Rei dos Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, verso 38, e cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então aqui, Daniel, ele está dizendo para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Interessante, amados, que o Império Babilônico, né, ele durou do ano 500, aliás, o ano 606 ao ano 539 a.C. E o ouro, né, representava, então, toda a riqueza e o poder de Babilônia. Sem dúvida alguma, esse reino foi extremamente forte, poderoso, o reino da Babilônia, né? Então, desde o ano 605 até o ano 539, né, esse reino foi surpreendente.
A arqueologia encontrou, né, diversas partes dessa cidade e viram ali, né, o poder que essa cidade tinha. Era uma coisa assim maravilhosa, né? O reino da Babilônia representava então a cabeça de ouro. Eu até tenho aqui, lembra da minha estátua? Aí, ó, a cabeça de ouro, né? A cabeça de ouro representava então Babilônia. E, né, o seu maior dos reis, Nabucodonosor, né? Mas continuando aí, agora já no verso 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Né? Interessante, amados irmãos. Que reino inferior seria esse? Ora, umas coisas que muitas vezes nós não conseguimos compreender, né? Se Babilônia era tão forte, como é, né, que agora ela é vencida por um reino inferior? Mas Deus, amados irmãos, está no comando de todas as coisas. E que reino é esse, né? Inferior aos babilônicos, que invadiu Babilônia e acabou então vencendo e sendo agora o segundo reino desta estátua, né? Então são a junção de dois reinos, os medos e persas, representados aí, né, pelo peito e braços de prata. E surgiu então aí no ano 538 e foi até o ano 331 antes de Cristo. Estou com a minha estátua aí o peito e os braços de prata. A prata, naturalmente, é inferior ao ouro, né? Veja que interessante, a estátua, ela é inferior ao ouro. No entanto, ela iria vencer os babilônicos, né? E ela iria então surpreender o mundo, formando então um segundo reino, né? E aí o estudo continua, aí a partir do verso 39, a parte B, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, recapitulando, nós tivemos aí o primeiro reino, o reino da Babilônia, né? Do ano 605 até o ano 500, aliás, 606 até o ano 539, né? Depois, os medos e persas, aí do ano 538 até o ano 331. E agora surge, então, né, o terceiro reino, a partir do ano 331. Né? Veja que interessante, agora nós estamos nessa parte aqui, né? O ventre de bronze. E é interessante, amados irmãos, que aí nós temos então a data desse reino que dominou, segundo a Bíblia, a terra inteira, do ano 331 até o ano 168 antes de Cristo. E aí nós temos o Império da Grécia, né? O Império da Grécia. E o grande imperador foi Alexandre, chamado, né, Alexandre o Grande. Ele foi o imperador que destacou-se e ele foi tão ágil e rápido no domínio que em poucos anos, porque com 33 anos ele morreu, né, de uma doença, alguns dizem que foi de tifo, mas com 33 anos ele já havia dominado o mundo conhecido de então, apenas no uso de seu cavalo e seu exército, né, ele conquistou este mundo conhecido. Então, por isso que a Bíblia diz que ele havia conquistado, né, o mundo inteiro. Alexandre foi realmente o grande imperador e ele fez realmente uma diferença tremenda. Mas Daniel continuava ali, né, agora no verso 40, falando para o Nabucodonosor, e eu fico pensando Nabucodonosor ali, atento, ouvindo, né, a interpretação desse sonho. Né?
Aí o verso 40 nos diz: o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Interessante, amados irmãos, que agora Daniel estava dizendo: olha, surgirá então o quarto reino. E esse quarto reino será um reino gigante de tempo, né? Desde o ano 168 a.C., e ele atravessa então, né, o ano zero, né, e vai até o ano 476 depois de Cristo. E é um império, né, conhecido pela sua força. Foi muito bem representado, né, pelo ferro. E Jesus viveu exatamente, né, quando ele esteve aqui na Terra, ele viveu exatamente o período do Império Romano. E é interessante, amados irmãos, que Gálatas diz que na plenitude do tempo, Deus enviou a Jesus para vir a esta terra. E ele veio exatamente nesse momento, porque a propagação do evangelho, das boas novas que ele iria trazer, teria muito mais facilidade agora no Império Romano. Por quê? O Império Romano, ele abriu, por exemplo, muitas estradas até as fronteiras, né, dos seus domínios. Isso facilitaria muito a pregação do evangelho. Também a língua ali falada era o grego, e isso faria com que a mensagem do Evangelho também pudesse ser pregada de uma maneira, né, muito mais veemente. Então, Deus tem as suas formas, né? Deus sabe o que é o melhor para cada um de nós. E Ele deseja, com certeza, né, que cada um de nós possamos confiar no Senhor e saber que Ele está no comando desse mundo. Mas Daniel continuou com a sua interpretação, né? E aí agora nós vamos ao verso 41, né? Nos diz aí a palavra de Deus, né? Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos, os pés eram, em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que visse do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desse rei, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas eles mesmos subsistirá para sempre. Então é interessante, queridos, que agora nós vamos a uma parte muito interessante do estudo. Nos diz então que este, vamos dizer, quinto reino, né? Não haveria aí um reino absoluto, né? Os reinos seriam divididos, e isso começaria então a partir do ano 476 depois de Cristo. Interessante, amados irmãos, que os povos bárbaros, eles começaram então a invadir as fronteiras do Império Romano, e aos poucos, né, eles foram vencendo. Os romanos já não tinham mais esse poder todo, e então agora esses reinos, aliás, esses povos bárbaros, né, eles acabaram então dando início, né, a esse avanço, né, desses povos, e o reino então de Roma acabou sendo então esfacelado, destruído, como a Bíblia havia dito, né?
toda a força do Império Romano não existiria mais. Deus estava ali, né, mostrando como seria o futuro e mostrando também para nós. E como nós lemos aí, né, mas nos dias desses reis, o Deus do céu susterá um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania desse reino a outro povo. Deus estava dizendo: virá então um reino esse que não passará. Notem que todos os outros reinos passaram, como nós vemos aqui nesse diagrama, né? O Império Babilônico, representado aí pelo ouro, ele surgiu e se foi. O Império Medo e Persa, ele surgiu e também foi embora. O Império Grego, né? Representado aí pela cintura de bronze, né? Pelo ventre de bronze, ele veio, foi poderoso, alcançou toda a terra, mas foi-se embora. O Império Romano, né? Representado aí pelas pernas de ferro, um reino imbatível. As pessoas olhavam para esse império e diziam: jamais esse reino irá ser destruído. Mas ele veio e foi destruído. Depois vieram então uma mistura de ferro e barro, né? Reinos, né, que se juntaram e tentaram, através de casamento, né, de tratados, se unirem, mas não seria possível. Eu acho interessante, por exemplo, quando Adolf Hitler ele queria formar um novo reino mundial e tentou de todas as formas. Quase que logrou êxito. E alguns historiadores, eles começam a dizer: foi isso, aquilo, outro, mas nunca se rendem à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é clara em dizer que depois do Império Romano não haveria nunca mais um império que dominasse o mundo inteiro, que ditasse as regras, né? Alguns podem dizer assim: mas os Estados Unidos, né, com a maior potência do mundo, não poderia ser um reino? Não. Os Estados Unidos são muito poderosos, mas eles não têm autoridade, né, sobre as nações. Cada nação ela é independente, né? Eles podem influenciar muita coisa, mas eles não dominam o mundo inteiro, né? Eles não podem ditar as regras, como acontecia quando esses outros reinos existiam. A Babilônia mandava no mundo inteiro e todo mundo tinha que pagar impostos para eles. Assim acontecia com os medos e persas, com os romanos, com os gregos. Eles mandavam e desmandavam no mundo. Mas hoje não acontece mais isso. As nações são soberanas, são independentes, né? Alguns dizem: olha a China aí crescendo. Pode até crescer, mas jamais ela dominará o mundo inteiro e mandará no mundo inteiro. Não, isso não vai acontecer, porque a Bíblia não ensina assim, né? Ela apenas ensinou que se dividiria em reinos comparados ao ferro, ou seja, fortes, e comparados ao barro, né? Reinos mais fracos, mas eles seriam divididos. E eles tentaram de todas as formas, né? Uma Bíblia mesmo diz que por casamentos, né, por tratados e assim por diante, mas não lograram êxito, né? Bom, aí, amados irmãos, no verso 46, nos diz assim: ó, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou. Aliás, desculpe, vamos ler o verso 45 que ficou para trás. Verso 45 diz assim: ó, como visse que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que representar essa pedra? Né? Essa pedra, deixa eu mostrar mais uma vez, quem sabe a última vez aí a minha estátua. O que representa esta pedra aqui? Essa pedra representa a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ela vier, ela vai bater exatamente nos pés
E nós vivemos os pés da estátua. Nós estamos vivendo aqui, os pés da estátua. E ela então baterá e esmiuçará esta grande estátua. A vinda de Jesus, amados irmãos, vai formar então um reino eterno, o reino de Cristo. E então Nabucodonosor pôde saber agora qual era a interpretação real daquele sonho que muito lhe perturbara. Agora ele diz no verso 46, então o rei Nabucodonosor se inclinou, veja, ele se inclinou, e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Nabucodonosor reconhece o Deus de Daniel. Ah, amados irmãos, que privilégio teve Daniel. E ele não jogou fora aquele momento. Ele exaltou o nome do Senhor diante do maior monarca da época, Nabucodonosor. E agora este monarca se prostra diante de Daniel e reconhece a Deus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Verso 48, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. 49. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Que episódio maravilhoso que acabamos de estudar. A história do mundo num só capítulo. Como nós vimos, queridos, todos os reinos vieram e passaram. Todos eles. Como nós vimos nesse gráfico. Império Babilônico, Império dos Medos e Persas, Império Grego, Império Romano, e agora estamos aí vivendo os pés dessa estátua. Sabe, amados irmãos, Deus não deixou-nos ignorante quanto ao futuro, pelo contrário, Ele nos mostrou. Sabemos do tempo em que estamos vivendo. Portanto, nesta noite quero te convidar a você refletir sobre o tempo que estamos vivendo. Não vamos ter mais receio quanto ao futuro, porque nós já sabemos. Sabemos que Jesus voltará a esta terra. E esse privilégio foi concedido a nós através das Sagradas Escrituras. Foi através da Bíblia, livro Daniel, capítulo 2, que Deus mostrou e nos presenteou quanto ao futuro. Então não temos o que temer. Se estamos passando por todos esses problemas, inclusive por essa pandemia, temos a plena certeza, ou tenhamos a plena certeza, de que Jesus está muito pronto a voltar a este mundo. E então, Ele esmiuçará esse planeta e Ele renovará esta terra. E nós então seremos, veja, seremos cidadãos do novo reino que Deus está preparando para nós. Que Deus te abençoe, que você possa confiar na palavra profética do Senhor e então viver uma vida mais feliz. Fique com esta palavra maravilhosa em teu coração nesta noite. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, muito obrigado porque o Senhor não nos deixou na ignorância quanto ao futuro. Pelo contrário, o Senhor nos revelou através da sua palavra. E nessa noite acabamos de estudar a maravilhosa interpretação do capítulo 2 da estátua de Daniel. Muito obrigado a Deus, porque cada reino colocado ali, ele existiu, foi poderoso, mas passou. E agora estamos vivendo os pés dessa estátua. Em breve essa pedra, que é a volta de Jesus, surgirá. E então
iremos para o teu reino, viver e reinar eternamente. Te agradecemos e te louvamos por essa bênção. Agora conceda-nos uma noite de sono reparador e um restante, aliás, um início de semana, né? Com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que beleza, né, irmãos? É sabermos o futuro, mas de uma forma clara, de uma forma correta, de uma forma que foi colocada pelo nosso Deus. Então não tenha temor quanto ao futuro. Deus está conosco. Deus é o nosso ajudador e Ele vai estar conosco pelo restante da nossa vida. Se Deus nos permitir, na semana que vem, estaremos aqui juntos para darmos início ao capítulo 3 do livro maravilhoso, livro profético de Daniel. Fique com Deus e até a semana que vem. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.